Olá, boa noite. Olá, boa Estamos noite. Boa aqui por noite. conta do nosso trabalho de exercício profissional biomédico, que a gente tem que entrevistar um profissional da saúde. Estamos aqui com Karine Rosa. Quantos anos você tem, Karine? 43. 43. E qual é a sua profissão? Eu sou enfermeira, sou graduada pela UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, há Sim, 17 anos de há formada. 17 anos. Tá. Então, quando você começou a se interessar pela enfermagem? Bem, eu comecei a me interessar pela enfermagem quando a minha avó, aí eu ainda muito nova, apresentou, né, AVC, 3 AVCs, e ela morava, né, comigo e minha mãe. Então, desde cedo a gente começou a prestar os cuidados dela em casa, alimentação através de sonda, banho. E aí o cuidar, né, me despertou. Então, eu vi que era isso que eu queria para mim. Ah, sim. Como eu sou do interior, né, sou de Itabuna, então aí eu prestei vestibular em Jequié e prestei vestibular em Itabuna, porque na época eram os dois locais que tinha, né, mais próximo. Aí Sim. fui para Jequié, passei em Jequié. Ah, legal. Bom, como você acabou de explicar, né, o motivo pelo seu interesse, né, que foi a questão do cuidado mesmo com sua Sim. avó quando ela sofreu AVC, atualmente e durante o decorrer assim da sua profissão, quais foram as principais razões que te motivaram a continuar trabalhando como enfermeira? Bem, quando a gente entra na faculdade, a gente entra com um sonho. No meu caso, eu não tinha ninguém de referência, nenhum enfermeiro. Então, para mim era tudo muito novo. Eu sabia que a enfermagem era o cuidar. E é isso que me mantém, né? Eu tenho 17 anos, sempre trabalhando em instituições do SUS, e não é nada fácil você trabalhar com SUS, com falta de materiais, com situações assim extremamente caóticas. Se eu for contar tudo em 17 anos, a gente não termina hoje. E simplesmente realmente o amor, porque são pessoas em situações independente do setor, hospital ou atenção básica, que estão precisando de ajuda, estão precisando de mim, do meu saber, do meu conhecimento, principalmente da minha atenção. Muitos pacientes procuram atenção básica, principalmente os idosos, não são porque eles estão com problemas, é porque eles têm alguma dúvida ou que eles estão precisando de um acolhimento. Então, você acolher esse paciente é muito importante. O primeiro contato com aquela pessoa que você nunca viu na vida, mas que ela olha para você e fala assim: parece que você é Deus, ou enfermeiro, ou médico, ou parece que você é Deus. Por quê? Eles acham que você vai resolver aquela dúvida ou vai resolver sua saúde, entendeu? Uhum. Então a Vai te gente, curar. você conta muito com confiança, né, das pessoas. Sim. Você precisa, na verdade, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma virtude que é um bom relacionamento. As pessoas sempre me perguntam: você é uma enfermeira? Porque eu não consigo me distanciar, sabe? Me colocar num jaleco branco e aquela separação, enfermeiro-paciente, não. Para mim, somos um só. Eu fiz faculdade, tenho um pouco de conhecimento, né? Mas nós somos um só. E sempre deu certo. Eu nunca fiz Sim, essa separação, essa distância, que é muito comum, geralmente, entre os médicos. Eu vejo muito isso, porque eles passam, geralmente o que acontece a nível de hospital, né? E no sim, geral, PSF, qualquer lugar. Eles visitam o paciente, vão dar a prescrição, mas quem fica 24 horas, 48, 60 horas, somos nós da enfermagem com o paciente. Então, quem sabe tudo do paciente é o enfermeiro. Entendeu? Então, a gente sim. não tem como você não criar um vínculo. Pacientes que ficam internados 3 meses, 4 meses, 15 dias.
É impossível você não criar uma empatia, você ficar conhecendo familiares, porque tudo eles perguntam ao enfermeiro. Sim. Ou ao E técnico, né? também, Que eles chamam de é, enfermeiro. sim. E também, Enfermeiro, todas as áreas de saúde hoje em dia lidam com as pessoas porque a gente está sempre fazendo as coisas para as pessoas, né? Então, de qualquer é. forma, é muito necessário essa conexão com o outro, né? Tipo, então, A gente, as além. pessoas, eu vejo Pode isso. falar, perdão. Não, eu vi isso que você falou. As pessoas precisam se abrir, eu acho que em qualquer área, a você acolher o outro. Isso não só na enfermagem, né? Na biomedicina, na como farmacêutico, qualquer área. Até se você montar um mercado, você tem que ter um bom relacionamento, né? Você ter uma empatia, ter um bom contato, porque isso gera um certo vínculo. Pelo menos é o que eu aprendi, isso não só profissionalmente, quanto pessoalmente. Sim, com certeza. Então, além de você estava contando, né, da sua avó e tudo mais, provavelmente foi alguém que acabou influenciando, mas teve, tipo, outras pessoas que te ajudaram nessa decisão de, tipo assim, de mostrar interesse mesmo e dizer, não, segue realmente isso, sabe? De te ajudar, assim, emocionalmente. Não, não teve ninguém. Pelo contrário, durante a minha graduação, quando eu escolhi a enfermagem, eu não tinha muitas opções. Eu sabia que queria a área da saúde, queria o cuidar. Medicina estava muito longe para mim, porque não existia no interior o curso de medicina, né? Lógico, a primeira opção veio medicina, como a maioria dos enfermeiros. Mas na minha realidade, medicina só em Salvador, então estava fora de cogitação. E quando eu passei para enfermagem, no meu primeiro semestre, minha mãe adoeceu com câncer e veio a morrer, né? Veio a óbito em 8 meses. Então, eu tinha tudo para desistir da enfermagem. Tudo. Assim, Porque foi eu exclusivamente que cuidei dela, de um câncer bastante agressivo. E eu sou filha única, né? Então, assim, foi eu que cuidei dela. Do início da doença, tranquei a faculdade no primeiro semestre e vim cuidar de minha mãe. E minha mãe morreu no meu colo. E eu me questionei: será que eu vou aguentar voltar para o curso de enfermagem? Mas quando eu pensava que tinha idosos, que tinham crianças, que tinham pessoas que dependiam de mim, que iam precisar de mim, e eu sabia que pelo jeito que eu sou, eu ia fazer a diferença, como eu continuo fazendo a diferença como enfermeira, foi o que me motivou a continuar. Porque você fazer uma faculdade pública, naquela época já era muito difícil. Hoje, mais difícil ainda você passar numa faculdade pública, né? Fora as greves, tudo isso. Então, foi uma luta muito grande. Mas, assim, eu amo o que eu faço. Amo, 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 amo o que eu faço. É difícil, é muito difícil. Vocês estão acompanhando aí a questão da desvalorização, né? Nossa questão do piso salarial que a gente está correndo, né? A maioria dos cursos já tem, serviço social, já tem. A gente ainda está na luta, mas não consegui, nem quero deixar de prestar esse cuidado ao próximo, porque quando você chega em casa e você vê quanta coisa você fez que passou da parte técnica, sabe? Faz todo sentido. Você fala assim, isso aí vale a pena, isso aí é o que eu sei fazer, sabe? Então é muito, 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 muito gratificante. A gente escolhe muito precocemente o que a gente vai escolher, né? Fazer de faculdade. Mas eu sou muito feliz no que eu faço, muito. que bom, que legal. Em algum momento você pensou em seguir uma outra profissão, outra área, sem ser a área da saúde? Ou você desde sempre teve convicção Já, de que quero a área de saúde? já pensei, porque justamente pela questão que é uma área que a gente não tem vida. Isso é uma realidade. A gente sai de um plantão de 24 horas, vai para mais 12, 36, 2 empregos, já fiz 60 horas, né? 60 horas, 48 horas, 72 horas sem dormir.
Por quê? Porque o que a gente recebe é muito pouco. Então, por mais que você ame o que você faz, você fala assim, cadê a minha vida? Poxa, eu tenho uma filha para criar. Eu preciso ter uma higiene mental, preciso ter algum lazer. Ou eu não consigo ter isso. Infelizmente, por quê? Porque eu tenho que trabalhar em 2, 3 hospitais para ganhar um valor, não é nem de luxo, é para poder se manter. Então, eu pensei, sim, em deixar pela questão financeira, não pela minha vocação, mas pela parte financeira, né? Fazer um outro curso. Mas aí, na época que eu escolhi, já tinha passado já muitos anos, né? Vou fazer quase 18 de formada. E aí, você voltar para uma sala de aula, quando você já tem família, aí você fala assim, não tem como. Ou você estuda, ou você trabalha. E durante a sua graduação, quais eram, assim, as matérias que você mais gostava? O que você tinha mais afinidade, assim, durante a Vamos graduação? lá. Saúde da mulher, porque é a parte que você faz preventivo, é muito legal você fazer o preventivo na mulher, você descobrir os famosos corrimentos, infecções, né? Neonatologia, que é a parte de você cuidar dos bebês, né? Obstetrícia, inclusive eu trabalho na maternidade, então você cuidar de gestantes de alto risco, gestantes que têm pressão alta, diabetes, ou que tem outra comorbidade, né? Complicação. Então, foram matérias que me chamaram muita atenção. Muito. Atualmente, eu sou enfermeira emergencista, né? Já trabalhei muitos anos na SAMU, mas continuo trabalhando numa UPA, na emergência, e trabalho na maternidade. Mas em 18 anos eu trabalhei em UTI. 18 anos de UTI adulto. Quais são as vantagens que você enxerga da profissão no mercado de trabalho? Vantagens nenhuma a nível de enfermagem. Eu não recomendo enfermagem por questão financeira. Da parte financeira, nenhuma. Eu desaconselho. Porque, assim, na época que eu fiz faculdade, né? Na época que eu fiz faculdade, você ia atrás de um sonho, em busca de uma idealização, do cuidado, servir ao próximo. Mas hoje eu tenho uma filha e já converso com minha filha. Não dá para você viver de um sonho, né? Achando que você vai mudar as coisas. E enfermagem não dá para você viver com o que você trabalha. Você tem que trabalhar em 2, 3 empregos para você poder se sustentar. Então, assim, eu não vejo vantagem nenhuma em trabalhar como enfermeira. É maravilhoso você prestar o serviço, né, de cuidar do próximo, mas você viver da enfermagem, não vejo nenhum benefício, não indico a ninguém. Sim. Só se a pessoa for muito rica mesmo e trabalhar só por amor, Uhum, sabe? E por lazer, para comprar uhum. roupa e ter alguém que te sustente. Mas você viver, manter uma casa, tentar um filho, você ter qualidade de vida, é isso é enfermagem. Com enfermagem é impossível. Só se você for fazer faculdade, mestrado, doutorado para dar aula, né? Tem outros meios. Mas a nível hospitalar, que é onde a grande maioria dos enfermeiros se concentram, eu não recomendo. Uhum. E, tipo assim, limitações, assim, na sua rotina mesmo. Tipo, você pode falar algo mais pontual, assim, sobre limitações na sua Não rotina? entendi, Dara. Tipo, coisas que você deixa de fazer por conta do trabalho. Tá. Eu tenho uma péssima alimentação, porque a gente não tem, assim, a gente trabalha, vamos supor, um plantão de 12 horas, de 7 horas da manhã a 7 horas da noite. Você assume o plantão entre 7 e 7h15. Você tem que receber o plantão do outro colega. Então, geralmente você tem que sair de casa muito cedo. Não dá tempo de você tomar café. Ou você toma um golinho de café. Ou vai comendo uma fruta. Então, quando chega, recebe o plantão 7, 7h15. Você não tem horário para tomar café no hospital, no UTI.
Você não pode sair do setor, você já tem milhares de coisas para fazer, sabe? Da parte tanto burocrática quanto assistencial. Aí o horário de almoço geralmente é 11h30, meio-dia. 11h30, meio-dia, eu posso estar numa parada com o paciente e que vai acabar 2, 3 horas. Geralmente uma parada cardiorrespiratória, o padrão são 30 minutos. Mas às vezes você investe num paciente 1 hora. Na última, agora no SAMU, era uma criança de 8 meses, a gente ficou 2h10 para tentar reanimar uma criança de 8 meses. Então, assim, quando a gente foi parar, era 3h15. Não tinha nem almoço no refeitório. Sim. E aí você tem que levar um biscoito para comer, porque senão você vai ficar com fome. E como é a Você urgência, não não pode tem sair da como. unidade. Emergência. A prioridade sempre é o outro, Com é o certeza. paciente. E aí você vai se esquecendo. São noites perdidas que não voltam mais. A saúde mental, acho que é impossível depois da Covid a gente ter ficado 100%, né? Nós, profissionais da área de saúde, todo mundo que trabalha, da higienização, a enfermagem, aos médicos, a gente ficou bem afetado. Quem teve a Covid, não só com as sequelas, quanto a parte emocional, foi muito difícil de perder tanta gente. Então, assim, a alimentação fica a desejar, para malhar é complicado, físico. Então, é aquela história, você cuida do próximo e esquece de si, Ah, sim. sabe? E você Os acaba horários é sendo muito mais complicado. suscetível também, né, aos riscos, assim, Sim, a dos imunidade, e ambulatórios. outra coisa, a imunidade da gente é muito baixa. Então, assim, a gente, geralmente, qualquer profissional da área de saúde, se não falar isso, é mentira. Tá sentindo alguma coisa, se automedica. A gente não procura o médico, só quando não tá resolvendo. Então, tá com dor de pirona, paracetamol. Mas não vai fazer um check-up, tem que fazer, sabe? Somos Sim, errôneos nisso. Pelo menos eu sou, né? eu imagino, mas também com uma rotina tão, né, é E complicado. a maioria, todo mundo tem casa, tem filho, tem marido. Nós ficamos bastante ausentes. A gente vive um mundo hospitalar. Assim, meu mundo é um Karine, eu não mundo tô que eu conseguindo faço te dentro de escutar muito casa. bem. Acho que é por causa que o Eu microfone acho se que o afastou. microfone tá longe. Ixi. Eu acho que é o microfone que tá longe. Oi? Agora dá pra ouvir. Agora devo escutar. Pronto. Uhum, Eu estou dizendo que a Pode gente não tem prosseguir. vida, a gente realmente, a nossa vida é o próximo, é o uhum. paciente, não é Uhum. a gente. A gente fica bem esquecido mesmo. Eu agora vou unir duas perguntas. A primeira é qual foi para você o momento mais memorável da sua carreira que você poderia compartilhar com a gente? E a outra pergunta é qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou sendo enfermeira, trabalhando como enfermeira, tanto na área de emergência ou UTI? Meu Deus. Peraí, a maior dificuldade, qual é a outra pergunta, a primeira? Momento mais memorável. É um momento memorável. Sim. Gente, o momento da formatura é incrível. O momento é realmente incrível, não é pela festa, mas a colação. Para mim, você ter passado, se você passa um filme na sua cabeça, as dificuldades, os choros, o TCC para apresentar, sabe? Para mim foi muito memorável. A perda da minha mãe, eu ter conseguido me formar na faculdade pública, ter que dar aula para poder me sustentar, sabe? Manter as minhas despesas foi muito difícil, foi muito sacrifício para me formar. Muito, 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 muito. Então, isso para mim é memorável. Então, assim, a minha Imagino. colação, para mim, foi uma grande vitória, a minha formatura. E que, entre tantas coisas que mexeram comigo, eu vou para uma mais recente, né? Que é, em menos de um mês, eu perdi 2 crianças. E em 17 anos, eu faço 18 em janeiro de formada, eu nunca tinha perdido uma criança. Então, a SAMU trouxe, era gêmea, ela era cardíaca, mas controlada, de 5 anos, estava voltando da escola com a mãe,
E ela tinha muito medo de cachorro. E um cachorro veio na direção dela, tipo, atravessando a rua, e latiu. E ali ela teve uma parada. Vixe. E aí, quando o SAMU trouxe pra gente na UPA já, ela já estava em óbito, né? Já tinha falecido. Tinha entubado, tinha feito todas as manobras de reanimação e ela não voltou. E hoje eu sou mãe, né, de uma pré-adolescente, uma adolescente de 12 anos, então, assim, eu nunca tinha perdido nenhuma criança. Nunca. E ela já chegou em óbito, então você lidar com aquela criança, você lidar com os familiares. Na UPA, no dia, não tinha serviço social. Isso é uma coisa que é muito rotineira entre os enfermeiros. A gente acaba fazendo o papel de serviço social. Então, foi muito difícil. E logo depois, 2 semanas depois, essa criança, que estava internada com bronquiolite, né, infecções nos pulmões, né, ela teve também uma parada, já estava internada, só que ela parou e a gente entrou em manobra de reanimação dessa criança de 8 meses, dessa menina, também uma outra menina, e o normal é 2 horas, é 30 minutos, a gente ficou 2 horas e 10. E ela não voltou em momento algum, porque acontece, às vezes a criança pode voltar e parar de novo, ela não voltou. Então, essas duas situações mexeram muito comigo. Acho não só por eu ser mãe, mas é muito impactante. E foi no Dia das Mães, essa criança de 8 meses. Então, assim, eu deixei a minha filha para poder ir trabalhar, né? E em casa, e você vê uma criança morrer no Dia das Mães, é, bem, foi muito difícil, muito difícil. Isso marcou minha vida. Eu nunca tinha, nenhuma criança nunca tinha morrido em um plantão meu. Nunca, nunca na minha vida. Imagino. E, tipo, quando vocês têm essas dificuldades, né, que isso deve afetar a equipe inteira, né? Como vocês lidam com isso em equipe, normalmente no seu trabalho? Não, não tem, Dara, como você. Literalmente, é você respirar, beber uma água, um café e vamos. E partir A para a nível de próxima. adulto, para mim, Karine, eu já tô acostumada, né? A nível de emergência, tiro, facada, parada cardíaca, paciente Imagino a que, nível de emergência, sim. a nível de Imagino que UTI. com Covid também, Oi? então, imagino que com Covid também, na época da Sim, pandemia, a gente estava de plantão e chegava os pacientes caindo na recepção. Era cena de guerra mesmo, caindo. Você fazia a triagem do paciente, que é você olhar os sinais vitais, e já olhar para outra e tá caindo na sua frente. Então, assim, a gente viveu uma zona de guerra. Então, assim, para você ser enfermeira emergencista, de emergência de UTI, enfermeiro, porque enfermeiro de PSF não passa por nada disso, de posto de saúde. Para você trabalhar, como diz, no SAMU, numa emergência no UTI, você tem a famoso sangue no olho, porque não é fácil. Não é que você não sinta, você fica com o coração duro, gelado, entendeu? Não é isso. Mas outros precisam de você. Então você tem que respirar fundo, nem que você chegue em casa e desabe, mas naquele momento outros pacientes precisam de você. Então você não pode deixar que o emocional fale mais alto. imagino. Falta 7 minutos para cair a chamada. Você quer fazer a última pergunta, Bia? Eu posso fazer. Tudo bem. Karine, foi um grande prazer ter você aqui. A gente tendo o prazer de entrevistar você. E a última pergunta, o que você gostaria de dizer para nós, como futuros profissionais da área de saúde? O que você pode deixar de conselho, de alerta também? Conselho, como eu falei desde o início, se abram mais, sabe? O fato de as pessoas esqueceram do toque. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Quando eu falo toque, não é fazer carinho, não. É você botar a mão, segurar na mão da pessoa, sabe? Olhar nos olhos. Você não tem que ficar no computador. A questão da empatia. Olhe nos olhos. Seja mais doce.
sabe? Naquele momento, aquela pessoa precisa de você. Ela não quer saber dos seus problemas, do que você está passando. Pense que você é tudo para aquela pessoa, para aquela família. Tudo que eles têm é você. É um ambiente estranho, onde vocês estiverem. Não, tratem a pessoa que te tratar mal sempre com um sorriso. Você desestrutura uma pessoa. Se a pessoa te tratar mal, você vai se fechar, vai ficar chateado. Não deixa, porque que a amargura, que a tristeza, que as pessoas façam você ficar triste ou te magoem. Eu sei, a gente é humano, a gente sofre, mas sorria. Trate aquela pessoa que te trata mal na sua vida, no seu trabalho, com carinho. Se a pessoa gritou com você, fale baixo. Mais baixo ainda. Até a pessoa nem ouvir. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Sorria. Tá certo. Ah, você tá rindo de mim? Não, não, senhor. E aí precisa do quê? De um autocontrole muito grande. Que isso só me trouxe com a maturidade. Que eu era extremamente explosiva. Era tomar lá da cá. Eu queria saber se o paciente fosse para me bater. Eu acho que eu batia do paciente também. E a maturidade me trouxe isso, entendeu? Que não vai resolver, que você consegue desarmar a pessoa com a educação, com conhecimento, que às vezes acontece muito disso, dos médicos nos querer nos humilhar. Mas quando você tem conhecimento, um exemplo, num eletro, ó, doutor, o paciente está assim, 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 assado. Não, eu vou fazer tal medicação. Não, doutor, eu não vou fazer, porque o paciente, o quadro é esse, esse, esse. O leuco deu isso, sabe? As plaquetas estão assim. Não é mudar a conduta, nem querer ensinar eles. É você, com conhecimento, você consegue desarmar a pessoa, entendeu? Qualquer profissional. Você mostra que você sabe. Você não tá falando, ele não está falando com um leigo, você estudou. Então, para você argumentar, você tem que ter base. Não é base, não, você tem que ter conhecimento. E aí você tem que estudar. Aí você pode argumentar. E quando você tá certa, eles falam, você tá certa e você tá salvando a vida de alguém. E tratar as pessoas sempre com educação, mesmo a que te maltrata. Mesmo com a que te maltrata. É você calar e ser humilhada? Não. Ninguém tem o direito de te humilhar, nem pai, nem mãe. Tem o direito de humilhar ninguém. Mas ser gentil, ser dócil. No momento certo, às vezes a pessoa não está no seu bom dia, não justifica em destratar ninguém. Mas assim, ser dócil. Eu mesmo procuro fazer muito isso. Uma pessoa me trata com grosseria, eu procuro tratar sorrindo, enfim, deletar as coisas ruins. Imagino, ter respeito com o próximo, né? E É muito educação difícil você sempre. encontrar as pessoas te respeitarem, viu, meninas? Sim, A imagino. vida tá muito assim, as pessoas não estão respeitando, né? Sim, em qualquer âmbito, né? Sim. Principalmente quando você está E lidando a com gente pessoas precisa que se têm. impor, né? A gente precisa se É, impor. Nós, mulheres empoderadas, precisamos nos impor. Isso é realmente, importante. realmente. Muito obrigada, Karine, por Muito obrigada, viu, aceitar, De Karine, pela nada, sua meninas. disponibilidade. por aceitar fazer Estou essa aqui às entrevista com a ordens. gente. E foi ótimo, adoramos. Uhum. Muito Estou aqui obrigada para as mesmo. próximas entrevistas, reuniões, orientações, o que eu puder ajudar aí, caras colegas. Ah, Estamos obrigada. juntas. Para as próximas, não incomoda. Pode contar comigo. Sim, Tá bom? tá Tá bom. bom, Muito muito obrigada. obrigada.